Terminada que está mais uma Web Summit, importa avaliar se o turismo está a tirar o devido partido deste mega evento e também se a presença tão dominante da inteligência artificial no certame está a ser corretamente interpretada pelas atividades turísticas. São estes os temas do episódio de hoje do Turismo em Destaque. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os assuntos a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A realização de mais uma Web Summit e também a presença, diria que quase maciça, de empresas de inteligência artificial no certame, naturalmente acabaram por trazer para o topo da agenda turística estas questões, o que fez com que me tivessem chegado muitas perguntas e muitas mensagens acerca deste assunto, todas elas remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, e as quais naturalmente agradeço. Aliás, como sempre gosto de fazer, permite-me sublinhar que foi justamente este o propósito da criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os temas que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que a sua participação é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda e, sobretudo, fundamental para continuarmos a fazer este programa. Antes de ir à resposta propriamente dita, eu gostava de aqui recordar alguns factos que me parecem importantes. Desde logo, começando por sublinhar que a Web Summit é o maior evento tecnológico que se realiza em todo o mundo. Depois também para referir que esta edição, que terminou há poucos dias aqui em Lisboa, reuniu mais de 71.500 participantes provenientes de mais de 150 países. Ou seja, foi uma edição, para usar a expressão da organização, que teve lotação esgotada. Depois também vale a pena referir que Portugal, isto é que Lisboa, tem o contrato organizador da Web Summit até 2028, portanto até mais de 4 anos, e contrato esse que salvaguarda o exclusivo do evento para a Europa, embora no resto do mundo existam outros eventos também com a marca Web Summit, como já aconteceu no Rio de Janeiro, em Doha e em Vancouver. Depois também vale a pena referir, e atenta à dimensão do evento, que o mesmo tem um fortíssimo impacto comunicacional, motivando que, inevitavelmente, o destino acabe por beneficiar dessa mesma notoriedade. E, finalmente, referir que, pelo facto deste evento se realizar entre nós, isso torna-nos, de algum modo, ou se quisermos, beneficia-nos, pelo menos durante os dias em que o mesmo tem lugar, como, de certo modo, a capital mundial do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia, o que acaba também, inevitavelmente, por mais cedo ou mais tarde, ter impactos positivos na economia nacional. Dito isto, vejamos então se o turismo, ou melhor, se o destino Portugal poderia ou deveria aproveitar, ou se quisermos, tirar um melhor partido da Web Summit. E indo diretamente à resposta e pegando nas palavras contidas até na própria pergunta, eu diria que não só o pode, como deve, e este deve é quase que uma obrigação de não desperdiçar tão grande e tão boa oportunidade. E digo isto, sobretudo, por 4 grandes ordens de razão. A primeira tem a ver com a projeção do próprio destino, de Lisboa, mas sobretudo de Portugal, do ponto de vista turístico. Eu bem sei que a avaliação das receitas turísticas geradas pela Web Summit nas anteriores edições realizadas por cá nunca deslumbrou, podendo até dizer-se que nos primeiros anos desiludiu as expectativas, que eram, como se sabe, bastante elevadas, atento o número de participantes no evento. Contudo, ou se quisermos, apesar disso, o facto é que toda esta gente acaba por cá vir, e estamos a falar de algumas dezenas de milhares de pessoas, e por esse motivo, aproveitar a sua presença tem que ser vista como uma oportunidade ou como uma quase obrigação dela se tirar partido. E que se saiba, nunca foi levada a cabo, ou pelo menos se o foi, acabou por passar despercebida, qualquer campanha junto dos participantes para aproveitar a sua vinda ao nosso país para o conhecer melhor. Não sendo propriamente um especialista em marketing, o facto é que o nosso país está em alta, como se sabe, do ponto de vista turístico, e mesmo que aqueles que cá vêm especialmente para participar exclusivamente neste evento não pretendam adicionar-lhe uma componente de lazer, facilmente, creio eu, se podiam criar outros eventos ligados ou à tecnologia, ou à inovação, ou ao empreendedorismo, que fossem levados a cabo noutros locais do país, para que de algum modo acabassem por mobilizar essas pessoas, levando-os a conhecerem um pouco mais do que apenas e tão só Lisboa. E em continuidade com
ou em complemento a esta primeira razão, vem uma segunda, que é aproveitar a presença dessa vasta comunidade para nos promovermos mais, para nos assumirmos mais, para captarmos mais o próprio crescimento desta comunidade, nomeadamente dos nómadas digitais, alertando e sublinhando para as excelentes condições a todos os níveis que podemos oferecer e proporcionar a este público, tanto no continente como nas regiões autónomas. E quem sabe até sermos um pouco mais arrojados e um pouco mais ambiciosos e criarmos programas específicos de atração e de fixação dirigidos às pessoas que podem hoje em dia trabalhar remotamente para, no fundo, se virem, entre aspas, sedentarizar para o nosso país. A terceira razão prende-se com a criação de uma estratégia comunicacional que tire partido, ou se quisermos, que case, por um lado, a notoriedade turística que Portugal já detém e, por outro lado, a notoriedade da própria Web Summit ou tecnológica, se quiser. A ideia é criar uma agitação, criar um burburinho, o denominado buzz, em torno destes dois aspectos que aparentemente continuam desligados. É que ter entre nós mais de 70 mil pessoas, de mais de 150 países, mais de 2.000 jornalistas, é uma riqueza que tem que ser aproveitada para que se fale de nós, para que se fale do nosso país, para que se fale da nossa cultura, no fundo, do muito que temos para oferecer. É que nós não nos podemos esquecer que, sendo hoje em dia a comunicação instantânea, ter tanta gente a poder falar de nós para os seus contactos, para o público com que se relaciona, pode, se bem feito, criar, ainda que apenas episodicamente, uma espécie de frenesim positivo a propósito de Portugal. E por último, uma quarta razão, esta mais voltada para a nossa evolução socioeconómica. E refiro-me ao estímulo que a realização da Web Summit nos permite com a sua presença, estímulo à inovação, estímulo também ao empreendedorismo, procurando daí tirar benefícios em geral, mas muito principalmente do ponto de vista turístico. Por exemplo, o turismo tirar partido da presença desta vasta comunidade e lançar um concurso de ideias ou uma competição para a melhor solução, para a ideia mais inovadora, para promover determinado produto ou determinado serviço ou para da forma mais eficaz de acrescentar valor ou rentabilizar esta ou aquela operação turística. Possibilidades é coisa que seguramente neste domínio indiscutivelmente não faltarão. Portanto, e em jeito de conclusão, como creio ter demonstrado, o turismo tem aqui uma enorme janela de oportunidade que até hoje tem desaproveitado. E considerando que os próprios organizadores da Web Summit já se manifestaram disponíveis, ou se quisermos, já entreabriram a porta para manterem o evento em Lisboa para além de 2028, estes são, em minha opinião, aspectos, ou se quisermos, pontos que as autoridades portuguesas e toda a comunidade turística deveriam ponderar e considerar em futuras negociações, até para rentabilizar melhor o investimento que é feito num acontecimento desta natureza. É que hoje em dia já não basta estar presente no ciberespaço ou no plano digital. Isso é passado. O que atualmente importa é estar na web com inteligência. Eu creio que ninguém terá ficado verdadeiramente surpreendido com uma presença tão significativa da inteligência artificial nesta edição da Web Summit. Aliás, e julgando os números divulgados pela organização, dos 3.050 expositores, 16% dessas empresas dedicavam-se justamente à inteligência artificial, pois, para além desta ser, entre aspas, e perdoe uma expressão, a tecnologia da moda, é igualmente um dos setores onde presentemente existe maior concorrência, particularmente no campo da inteligência artificial generativa, isto é, aquela que, para além de coligir com rapidez, com eficiência e com eficácia aos denominados grandes volumes de dados, estruturados ou não, os Big Data, de modo a dar resposta às solicitações, é ainda capaz de pegar neles e criar novos conteúdos, de encontrar novas soluções, no fundo, de resolver por si própria questões que até agora o ser humano não conseguiu. E é exatamente por isto, por esta sua capacidade ou por esta sua característica, que a concorrência é tão feroz, já que todos querem obter a fórmula, ou neste caso a tecnologia mágica, que permite dar o salto em frente, que permita à humanidade ter mais e melhor qualidade de vida, mas igualmente acesso a conhecimento e a respostas para os grandes mistérios, desde a sua origem até à eventual vida de outros planetas.
Mas não quero fugir à pergunta. E sobre inteligência artificial e os seus impactos na atividade económica do turismo, para aqueles que possam estar interessados no tema, sugiro que vejam ou revejam o episódio número 5 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, que versa justamente sobre este assunto e também sobre as questões ligadas à cibersegurança. Falemos então de qual deve ser a leitura que os diferentes setores da atividade turística devem fazer deste facto. E sobre isto quero aqui destacar 4 pontos, dados todos eles serem importantes e merecerem, de facto, reflexão. O primeiro é que esta presença tão maciça da Web Summit por parte das empresas de inteligência artificial quer dizer que esta tecnologia não apenas veio para ficar, como também, mais do que fazer parte do futuro, já tem lugar no presente. O segundo ponto, porque justamente fazendo parte do presente, quer dizer que faz parte do cotidiano, tanto da procura, ou seja, do consumidor, isto é, do potencial turista, como da oferta, ou seja, de quem tem ou de quem distribui produtos ou serviços turísticos. Isto significa que os turistas vão passar a ter meios para serem mais autónomos, tanto no planeamento como na marcação das suas viagens, e mesmo que não saibam ou que não consigam utilizar esta tecnologia, seguramente existirão ferramentas também elas de inteligência artificial que o farão por eles, simplificando-lhes assim a tarefa. Mas também significa que já existem empresas no mercado a usarem para o seu negócio, para afinarem a sua relação com o cliente, para o cativarem melhor, para customizarem melhor o que oferecem da forma mais próxima daquilo que é pretendido, que estão a utilizá-la e que, por esse motivo, já levam vantagem. O terceiro ponto que aqui queria focar é o da ultra-hiper-personalização que chegou. Ela está aí e mormente naquilo que respeita à oferta turística. Lembram-se quando a internet irrompeu nas nossas vidas, mudando o turismo, fazendo com que o mercado deixasse de ser local ou regional para, de um momento para o outro, passasse a ser global? Lembram-se? E recordam-se que graças à informação ficar disponível em simultâneo para qualquer um, nomeadamente para o consumidor, isso levou a que o paradigma de consumo existente desse uma volta de 180 graus, isto é, do domínio da oferta sobre a procura, passámos a viver naquilo que hoje em dia podemos designar como a ditadura da procura, ou seja, no primado do consumidor. Recordam-se? Pois agora estamos perante muito, mas mesmo muito mais do que tudo isso. O que está a acontecer é que, por um lado, a inteligência artificial vai libertar-nos da realização de muitas tarefas para podermos dedicarmos mais tempo ao cliente e, por outro lado, vamos ter acesso a tanta, mas tanta informação, quer sobre os destinos, quer sobre as viagens, quer sobre os gostos, as preferências, os desejos ou os constrangimentos dos turistas, que vamos ser compelidos a proporcionar-lhes experiências, a proporcionar-lhes emoções feitas exclusivamente para eles. Isto é, ultra, hiper personalizadas. E porque ele também vai ter consciência disso, vai ter a expectativa, vai nos exigir ser assim tratado. E quem não o fizer, será posto de parte. E isto conduz-me ao quarto ponto, é que todo este volume de informação nos vai tornar mais produtivos, mas indiscutivelmente vai aumentar a nossa responsabilidade, porque também, se o turismo já possui hoje em dia muitos dados e que tem que zelar por essa imensidão de dados, nomeadamente pessoais, doravante essa quantidade vai aumentar exponencialmente, o que vai obrigar e implicar uma maior atenção às questões ligadas à cibersegurança, mas, sobretudo, vai motivar que, muitas das vezes, o sucesso de um destino, de um ativo turístico, de um produto ou de um serviço dependa mais de um pormenor do que aquilo que realmente ele é capaz de oferecer. É que o que pode oferecer acaba por ser disponibilizado por todos. Agora, o infimamente específico, o pormenor que vai acabar por ser um por maior, é que vai ditar a preferência do cliente, ou seja, muito do sucesso futuro das atividades turísticas vai estar no detalhe, pois serão eles que irão fazer a grande diferença. Resumindo tudo isto numa frase, a presença tão significativa da inteligência artificial nesta Web Summit deve merecer por parte do turismo a leitura que quem quiser ter e estar no futuro, mais do que estar obrigatoriamente no ciberespaço ou na web com a inteligência artificial, tem inelutavelmente que usar e abusar de algo que sempre teve: a inteligência humana.
Voltamos a encontrar-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou os assuntos que aqui gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.